Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Guimarães e a aula de hoje é sobre os pontos notáveis em um triângulo. Vem comigo! Então vamos lá, ó. O nosso primeiro ponto notável é o baricentro. E o baricentro ele é o encontro das medianas de um triângulo. Ué, mas o que são as medianas? Vamos lá. Eu estou usando aqui o GeoGebra, tá? E eu coloquei uma malha isométrica, né? Que são triângulos equiláteros, que vai facilitar um pouco a nossa vida, tá? Então eu vou desenhar aqui um triângulo, ó. E aí, eu estou pegando ele qualquer, um triângulo qualquer, só que agora eu vou colocar ele sobre a malha bonitinho, para ficar mais fácil da gente visualizar aí a atividade, tá? Acabar usando aqui um triângulo equilátero. Mas vamos lá. Como é que eu determino as medianas de um triângulo? A mediana de um triângulo é um segmento de reta que liga o vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, por exemplo, eu teria que determinar aqui o ponto médio dos lados do meu triângulo, né? Você numa malha quadriculada ou numa malha isométrica, você consegue determinar esse ponto médio. Suponha que aqui de BC meça 10 centímetros, o ponto médio é 5 centímetros, né? E eu vou fazer o ponto médio dos três lados desse triângulo. E aí, como eu disse, né? O baricentro, ele é um encontro, o ponto de encontro das medianas. E o que a mediana é? É o segmento que vai de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, ó, do vértice B até o ponto médio do lado AC. Do vértice A até o ponto médio do lado BC. E aí a gente encontra um ponto, né, que é o baricentro, que é esse ponto aqui, ó. No nosso caso aqui, ele é o ponto G, né? E isso acontece com qualquer triângulo. Olha que legal. Se eu pego aqui e mudo esse lado, ó, eu tenho esse triângulo aqui agora, né? Deixou fixado ali o ponto médio e o baricentro como encontro dessas medianas, beleza? Vamos para o próximo ponto notável no triângulo agora. Então, agora nós vamos falar do incentro, que é o encontro das bissetrizes de um triângulo. Ué, mas o que são essas bissetrizes? Lembra, a bissetriz de um ângulo é o segmento ou a semi-reta que divide esse ângulo ao meio. Vamos ver isso aqui no triângulo. Agora eu estou com a malha quadriculada e eu peguei aqui um triângulo qualquer, tá? Um triângulo ABC aí qualquer. E eu quero determinar a bissetriz desse triângulo. Então, dos ângulos desse triângulo, né? Como é que eu faço isso? Aqui no GeoGebra, ele tem uma ferramenta que se chama bissetriz. Então, a bissetriz, ele pede para eu selecionar 3 pontos ou 2 retas. Se eu selecionar, por exemplo, A, B, C, ele está determinando para mim aqui a bissetriz do ângulo B. E aí eu vou determinar o ângulo, ó, D, B, A. Esse ângulo ele mede 31 graus e 31,21 graus, né? E agora eu vou determinar o ângulo CBD, também 31 graus, 21. E aí a gente determina então essa semi-reta IBD, ou essa reta BD, nesse caso, é a bissetriz desse ângulo B. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com o ângulo C, né? Eu estou com a ferramenta bissetriz selecionada, eu vou marcar os 3 pontos, ó, B, C e A. E aí eu tenho a bissetriz do ângulo C. A mesma coisa com o ângulo A, ó, C, A, B. E aí eu tenho a bissetriz do ângulo A. Esse encontro aqui dessas bissetrizes, ele é chamado de incentro. Aí, galera, eu apaguei ali as informações, né, e deixei apenas o incentro. E olha que legal, o incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo, ou seja, a circunferência está dentro do triângulo,
tá certo? O incentro ele determina o centro da circunferência inscrita nesse triângulo, beleza? Vamos agora para o próximo ponto notável no triângulo. Agora nós vamos falar do circuncentro, que é o encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar aí um triângulo qualquer, né? E lembrar o que é mediatriz. Lembra que a gente estudou lá atrás? Mediatriz é o que? É a reta que divide um segmento de reta ao meio, mas essa reta ela é perpendicular a esse segmento de reta. Então vamos entender aqui. Né? Primeira coisa, já sei que a mediatriz ela vai ter que passar no ponto médio dos lados. Então eu vou determinar aqui o ponto médio do lado. Seria mais fácil para vocês aí, se você tem uma régua, você pode medir aí, deu 10 centímetros do lado. Então ponto médio nos 5 centímetros. E aí vai. E aí eu vou pegar agora uma ferramenta que é reta perpendicular. Então eu vou fazer uma reta perpendicular ao lado BC, mas que passe pelo ponto médio de BC. A mesma coisa aqui, ó, uma reta perpendicular ao lado AC, mas que passe no ponto médio de AC. E, da mesma forma, uma reta perpendicular a AB, porém que passe pelo ponto médio de AB. E aí, a gente tem um encontro dessas mediatrizes, né? Ele é chamado de circuncentro, que aqui é o nosso ponto G. O que eu vou fazer para visualizar melhor? Eu vou apagar algumas informações aí que a gente não precisa, né, ficar olhando para elas agora. Eu quero olhar apenas para o triângulo e o circuncentro. Olha que interessante. Eu vou mover os pontos desse triângulo aqui e o circuncentro ele vai mover ali junto comigo, né? Suponha que eu tenho aqui um triângulo acutângulo. É um triângulo que ele só tem ângulos agudos. O meu circuncentro ele está no interior do triângulo, beleza? Agora, suponha que eu tenha um triângulo retângulo. Olha o que vai acontecer. O circuncentro ele coincide com o ponto médio, né, da hipotenusa desse triângulo retângulo. Mas, se eu tenho um triângulo obtusângulo, ou seja, com algum ângulo obtuso, o meu circuncentro ele é externo ao triângulo. E olha que bacana. Quando eu pego aqui a minha circunferência, né, vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma circunferência de raio do meu circuncentro até um dos vértices desse triângulo. E olha que legal como coincide tudo. Eu vou mover aqui o lado, ó. Vou fazer um triângulo retângulo novamente. Ah, mas e se o triângulo for acutângulo? O que acontece então, gente? O circuncentro ele é o centro da circunferência que circunscreve esse triângulo, né? Uma circunferência circunscrita ao triângulo, onde os vértices do triângulo estão sobre a circunferência. Beleza? E agora, nosso último ponto notável no triângulo, que é o ortocentro. O ortocentro é o encontro das alturas de um triângulo. Vamos lá, vou desenhar aqui um triângulo qualquer. Ó. E aí eu vou desenhar a altura. Lembra que a altura ela tem que formar um ângulo reto, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a reta perpendicular. Eu quero a altura do ponto A em relação à base BC. Então eu vou fazer uma reta perpendicular a BC, porém que passe pelo ponto A. Percebam que aqui tem um ângulo reto. Quem não conseguiu visualizar o ângulo reto, eu posso fazer aqui, ó. Fazer um ponto e vou pegar aqui o meu ângulo. Então, quero saber o ângulo CDA. Tá ali o ângulo de 90 graus. Beleza? Mas agora que vocês já visualizaram, já confiam que é o ângulo reto, eu vou apagar porque aí é menos informação para a nossa construção. E eu vou continuar. Agora uma reta perpendicular ao lado AB, porém que passe pelo ponto C. E aí, por último, uma reta perpendicular ao lado AC, porém, que passe pelo ponto B. E aí a gente tem um encontro aí dessas alturas. Ele está aqui fora, ó. No nosso caso, é o ponto E. Beleza? Vamos apagar algumas informações aí para facilitar a nossa visualização. Olha lá, ó. E aí, esse
ortocentro ele também é influenciado de acordo com o triângulo. Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo obtuso, né? E aí o nosso ortocentro ele é externo. Agora, um triângulo retângulo, olha lá, o ortocentro está sobre o vértice de ângulo reto. Agora, se eu tenho um triângulo acutângulo, o ortocentro ele está ali no meio, né, interno ao triângulo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos fazer algumas atividades. Até a próxima. Tchau, tchau.